Bom dia, bom dia. Tudo bem? Vou começar aqui com o nosso artista, esse Andrei, aluno do Núcleo de Inclusão e Acessibilidade da Escola de Música da Rocinha. O Andrei começou esse ano com a gente, foi Andrei super animado, é um dos alunos mais animados que nós temos aqui no Núcleo. Adora um samba enredo, aprendo muito com ele. Ele que vai me puxando para esse lado do samba enredo. E a gente vai fazendo um sonzinho aí e vamos seguindo. Né, Andrei? Vamos lá? Eles batem na mão um do outro, se cumprimentando antes da performance. Tá, pode começar. Faz a contagem aí pra mim. No palco do auditório, as paredes e pisos são de madeira, com painéis acústicos no teto e luminárias, com uma tela de projeção branca no tripé à direita, e duas cadeiras, azul à esquerda. À frente do palco à esquerda, o professor Josielton. Homem pardo, cabelo preto curto, camisa cinza e bermuda jeans. À direita, o aluno Andrei. Adolescente com síndrome de Down, ele é branco, cabelo preto curto, óculos, camisa preta e bermuda. Ele segura uma baqueta. Na frente deles, da direita para a esquerda, há 3 instrumentos percussivos: surdo, repique e caixa. Andrei dá um abraço forte e carinhoso no professor, que se emociona. O André ele traz muitas ideias, ele é um garoto muito criativo, ele cria muito durante as aulas. E aí eu vou muito baseado no que ele faz e vou seguindo muito a onda dele também. E a gente faz muita pergunta e resposta, que é uma característica muito do samba, da bateria de escola de samba. E basicamente é esse trabalho. Né, André? Gisele, mulher branca, cabelo preto até o ombro para trás, camisa preta, usa um crachá, com cordinha no pescoço. Ela tá em pé. É a Caroline Nunes, ela é psicóloga, ela trabalha comigo atualmente fazendo um trabalho direto com a inclusão, sou professora atualmente de inclusão dentro do meu trabalho à tarde na escola regular, e ela faz um trabalho me coordenando com alguns alunos, e ela tem
uma pesquisa, né, de mestrado voltado para o PEI, que é o planejamento. Minha pesquisa do mestrado não é sobre o PEI, mas eu escuto o relato das pessoas com deficiência intelectual em relação à escolarização delas. Então, a gente observa se o que está posto na lei, as pessoas com deficiência intelectual, elas observam ou se não observam. E aí, por que isso? Porque o público com deficiência intelectual é o mais estigmatizado em relação a todo o público com deficiência e transtorno de neurodesenvolvimento. Então, por isso que eu decidi pesquisar sobre isso. Além disso, em paralelo, eu participei de uma pesquisa sobre o plano educacional individualizado para pessoas com deficiência intelectual. Aí pegávamos crianças, jovens, adultos e idosos, em que a gente aplicava o plano educacional individualizado online. Isso foi durante a pandemia e isso tem até hoje. Então, são essas duas vertentes que eu atuo, além da psicologia e na escola com a Gisele. Eu também trouxe hoje, gente, a minha mãe, que no caso é a Carolina. Mulher branca de cabelos ondulados até o ombro, usa camisa de botão branca, com mangas até o cotovelo Eu sou a Caroline, e calça jeans ela é azul Carolina, claro. nome parecido, mas enfim. Ela foi professora durante muitos anos da Rede Pública de Ensino do Rio de Janeiro. E ela tem muita experiência, muito mais do que eu, então trouxe ela aqui para compartilhar com vocês. E a nossa intenção hoje é fazer uma conversa. Então, eu não sei praticamente nada de música, quem sabe de música são vocês. Então, eu tentei trazer esse assunto. Se tiver alguma coisa errada em relação à música, me falem, me perdoem, porque eu não sei muito. Então, é isso. Vou Carolina mãe, mulher branca, cabelo liso de cor castanho escuro até o ombro. Usa óculos na cabeça, camiseta longa salmão, com colete e calça jeans, ambos que azul. possam ser utilizadas no dia a dia de vocês. Eu não sei muito bem como é o dia a dia de vocês, mas tentei imaginar. Então eu trouxe algumas. E vocês vão perceber que as ferramentas que eu trouxe, elas não são voltadas para coisas físicas, materiais, coisas que a gente vai precisar comprar, que vão ser coisas muito caras, nada disso. A minha intenção é que vocês percebam que vocês são as ferramentas. Nós somos as ferramentas para ter a inclusão, para fazer um trabalho mais inclusivo. Então aqui, eu soube que tem um medo que circula quando a gente pensa em, olha, vou receber um aluno com deficiência, um aluno com transtorno. Eu percebo isso, enfim, na escola em que eu trabalho, na escola em que minha mãe trabalhava. Então, trouxe aqui para a gente pensar um pouco sobre esse medo, pensar nessas ferramentas também do dia a dia e também trabalhar um manejo de crises. Claro que eu vou trazer aqui algo muito geral e aí a gente precisaria adaptar e pensar no dia a dia de vocês. Aumentar a confiança de vocês, porque é isso, às vezes a gente pensa que a gente não está preparado, que a gente precisa de recursos enormes, de capacitações super caras, quando na realidade nós estamos prontos. A gente só precisa perceber isso. E também fortalecer o vínculo, a comunicação e a escuta sensível, porque sem isso a gente não consegue fazer um trabalho, e não só com pessoa com deficiência, com qualquer outra pessoa. A gente precisa, antes de tudo, estar disponível para o outro. A educação, no caso a psicologia, com certeza é isso, mas a educação também precisa da pessoa estar disponível. Se ela não estiver disponível, se ela não estiver ali, nada funciona, nada anda. E aí, para começar, eu queria saber de vocês se a educação especial e a educação inclusiva são a mesma coisa ou são coisas diferentes. Diferente. Por quê? Tecnicamente, uma educação especial não necessariamente vai ser inclusiva. A gente tem no Brasil, políticas de inclusão que são muito novas. Eventualmente, tentam dar um tratamento especial, mas efetivamente nem sempre conseguem ser inclusivas, né? Eu acho que no caso da educação pública do Brasil houve uma concentração muito forte, óbvio, né? Pelos profissionais de educação, né? Por conta da política de inclusão, mas essa política de inclusão ela esbarra, dependendo da situação, na
no acesso, né? Rampa de acesso, sala com adaptada ou não. Então aí já é uma questão que vai para a sociedade como um todo e não só para o profissional de educação. Que, aliás, aí já é até um lugar pessoal, né? Que acho que é uma crença também de que o professor é o redentor da sociedade, que também não costumam criticar, mas beleza, vamos lá. Sim. A gente vai chegar nesse ponto aí, dessa crítica. Imagino, assim, que talvez a diferença entre as duas, que a gente nunca para pensar de uma forma teórica, né? Mas que a especial seja voltada para aquele tipo de dificuldade. E a inclusiva é pegar este tipo de dificuldade e inserir no meio das outras crianças. Então, o que vocês falaram está no caminho. Pode passar, por favor. A educação inclusiva, vamos pensar nela como um grande guarda-chuva. Toda educação deveria ser inclusiva. Falo deveria porque nem toda é, né? Mas toda educação deveria ser inclusiva. E aí, a educação inclusiva, ela pega os grupos minoritários, ela pega, vamos dizer assim, a educação quilombola, ela pega as pessoas com deficiência, ela pega toda a galera para incluir dentro da educação. E a educação especial, vamos dizer assim, é um raminho desse guarda-chuva. Está dentro da educação especial, da educação inclusiva. A educação especial, ela já é voltada para pessoas com deficiência e transtornos. E hoje em dia, depois de 2022, surgiu uma deliberação do Estado do Rio de Janeiro, que fala que pessoas com transtorno do humor, como depressão, ansiedade, pessoas com esquizofrenia, pessoas com outros transtornos que não são do neurodesenvolvimento, também constituem a educação especial, o público-alvo da educação especial. Isso não está muito difundido ainda, não tem lugares que falam muito sobre isso, mas desde 2022 a gente tem essa deliberação. Então, entenderam a diferença dos dois? Na verdade estão juntos, mas a gente tem essa diferença. Aí eu queria saber de vocês, se a sensação de receber um aluno com deficiência ou transtorno fosse um som para vocês, qual ele seria? Um acorde diminuto. Aí você me pegou, que eu não sei que acorde diminuto. Assim, falando por mim, né? Aquilo que você falou, o medo, né? A preocupação. De certa forma, eu, como professor, sempre tenho apreensão quando recebo um novo aluno ou seja, atender as expectativas daquilo que dê certo, né? A relação professor-aluno. E nesse caso, a gente vem desde a pandemia também, que quando veio mesmo o lockdown, que a gente ficou meses e meses sem aparecer aqui no prédio, estudando essa questão para a gente se preparar, então não é de hoje. Mas é sempre, assim, o acorde diminuto seria aquele do filme de suspense, né? Então seria algo assim, realmente uma sensação um pouco mais... É um suspense. Uma apreensão. Uma apreensão. Beleza. Alguém mais? Eu ia provocar que às vezes ele nem é som. Nem é som. Silencião, assim, sabe? Um super silêncio que ele, às vezes, traz essa sensação da angústia, que vem por aí. Então, o silêncio também diz muita coisa, né? Entendi. Alguém mais? Não? Então, vamos lá. E aí, se esse som, que é assim, mais ou menos? Não sei dizer como que é esse som. Me diz aí. Vai ter um acorde diminuto aí. Aí, ó, viu? Então, já entendi mais ou menos. Mais ou menos, né? Então, o silêncio, esse som, qual é a emoção que vem a partir desse som? A emoção. O que vocês sentem? Medo. Medo, vocês sentem um desafio, mas o quê? Apreensão, tensão, beleza. E aí, o sentimento que a gente sente é algo que a gente não controla, né? A gente se depara com uma situação, o sentimento vem, a emoção vem,
às vezes quer até transbordar da gente. E aí o que a gente faz? Se a gente está aqui como responsável, como se a gente está aqui para dar uma aula, para, enfim, escutar aquele aluno, aquela pessoa. E aí, o que eu tenho para falar com vocês é que a emoção não se controla, mas o nosso comportamento sim. E aí que entra o momento que a gente precisa ficar consciente sobre a gente mesmo. Muitas das vezes a gente se depara com situações que até a gente duvida, né? Digo pelo trabalho que eu faço lá com a Gisele, são coisas que a gente fica assim. Mas, nesses momentos, se a gente está atento a gente mesmo, a gente não vai se deixar levar pela situação. A emoção vai vir, você vai ficar assustado, vai ficar aterrorizado às vezes, mas o comportamento não vai ser de acordo com esse tipo de emoção. Porque você vai estar atento, porque ali você está com outra pessoa. E aquela pessoa, muitas das vezes, está ali porque a educação é obrigatória, né? A gente, enquanto profissional, a gente escolhe estar dando aula. Querendo ou não, a gente pode ter milhares de motivos, milhares. Enfim, minha mãe tinha também para se manter no emprego durante anos e anos. Só que é isso, a gente escolhe, o aluno não. Então, se a gente fica atento, a gente consegue sim sentir, porque a gente precisa sentir, mas a gente não vai reproduzir isso para o aluno. Esse é um ponto importante que a gente precisa ter, né? A gente não coloca o que a gente sente na conta do outro. A gente coloca na nossa, porque é a gente que está sentindo, não é o outro não tem nada a ver com isso. Então, a gente precisa estar muito consciente em relação a isso. Aí, eu imaginei que o medo ia aparecer aqui. Aí eu falei, vamos falar sobre medo, então. Aí eu quero saber pra vocês, quando que o medo aparece? Realmente, ou quando você se lida com um desconhecido, ou quando você lida com alguma coisa que te traz, você fala gatilho, né? Uma referência de uma coisa ruim. Então, se você já teve, por exemplo, eu tive uma experiência de infância com uma prima que era excepcional, mas ela tinha muitos, ela era muito violenta na época. Então eu consigo perceber que num determinado momento a primeira referência que tinha de infância era uma criança daquela forma. Mas estava resumindo toda a complexidade da coisa a uma única referência. E aí depois, quando eu fui trabalhar com educação, vi que existiam, então, ou no desconhecido ou numa referência, alguns casos também, algumas referências inconscientes, aí também não tem como entrar nisso. Aí a gente teria que ter muito mais tempo para conversar sobre isso. Mas alguém sabe quando que o medo surge? Tem errado não, tá, gente? O medo surge frente a você não estar preparada, você não entendeu o que está ali na sua frente. Eu acho que é nesse momento que o medo surge. Se você tem o preparo, se você tem o conhecimento, esse medo ele não aparece. Mas não só em lidar com criança especial, não, acho que em tudo. Sim, o medo, ele tem a função, né? A gente às vezes quer se livrar do medo, mas se a gente não tivesse medo, a gente ia se meter em cada furada. Então, a gente tem a nossa função. Eu vou pedir para minha mãe falar para vocês esse contexto do medo, dando um pouco mais de exemplos em relação principalmente ao trabalho com pessoas com deficiência e transtornos. Porque eu acho que isso aproxima a gente aqui, porque vocês têm essa experiência, ela tem essa experiência, então acredito que vai somar. Eu trabalhei na rede pública durante 30 anos, né? E nos últimos 10 anos eu era aquela professora que era mais sensata, né? Sabe como é que é, né? Você consegue, você... Então, quando tinha, sei lá, o pior aluno da escola vinha para mim, né? 5 alunos especiais com deficiência eu recebia. Então, assim, chegou um momento da minha vida que eu tinha 6 alunos com deficiência na minha sala, assim, logo no início, né? E eu realmente não sabia nada, como a gente sempre fala, poxa, eu não estou preparada, né? Às vezes a gente fala isso. Mas só que eu tentava fazer com que aquilo ali, entendeu? Não se transformasse no medo. Aquilo ali era um desafio para mim.
Então eu pegava aquilo ali e eu tentava conhecer cada um deles, né? Antes eu chegava para eles sem nenhum estereótipo, né? Tipo assim, eu não conheço, então eu vou conhecer primeiro e depois eu vou aplicar aquilo que eu posso. E eu tinha um trabalho muito bom, porque eu acho que vou te dizer assim, que eu acho que o principal na educação é você ir por amor, né? Eu acho que o amor faz com que você vença qualquer batalha. Então, assim, eu tinha 2 alunos que eram autistas, eu tinha um aluno que era baixa visão, outro baixa audição, outro surdo, tinha um com deficiência intelectual. Então, assim, eu tinha vários e eu não sabia nem Libras para poder trabalhar com aquele aluno. Então, assim, chegou uma época que eu ficava fazendo umas coisas assim que eu falei assim, gente, eu sou louca aqui, eu tô maluca aqui, não sei o que eu faço. Mas aí eu chegava em casa e depois da minha tarefa toda de casa, lá para as 11 horas da noite, quase meia-noite, eu me sentava e eu ia procurar fazer um trabalho para cada aluno. Então, eu chegava na escola, eu tinha um caderno de desenho que eu fazia todos os dias atividade para os alunos. Buscava, aí eu comecei a buscar. Né? A gente hoje com a tecnologia, né? Se alguém falar, eu não consigo trabalhar com esse aluno porque eu não tenho ferramentas, mas tem. Porque você vai para a internet, você consegue, você dialoga com os amigos da escola, entendeu? Então, assim, dá para você fazer um trabalho sim, entendeu? Dá trabalho? Dá. Dá trabalho porque eu tinha 3 filhos, eu tinha um marido exigente e, assim, tinha que tomar conta de tudo de casa, mas eu fazia. Eu tinha uma turma de 3º ano, sempre tive turma de 3º ano e nas minhas turmas de 3º ano eu tinha vários subgrupos, né? Eu trabalhava com os subgrupos, eu trabalhava com aquelas crianças e, assim, foi um desafio tão grande que no final a gente começava a ver, né, aqueles frutos ali, a criança utilizando as ferramentas que você tinha. Ah, com esse aqui não dá assim, tem que pegar uma calculadora, ele gosta de calculadora, vamos lá. Poxa, mas aí chegava pessoas da CRE, ia gente da CRE na minha turma, porque eu falei assim, nossa, como é que você consegue isso? Eu falei, gente, eu consigo isso porque eu tenho vontade, eu quero fazer acontecer, entendeu? Então, assim, eu acho que em primeiro lugar você tem que jogar esse medo para escanteio e arregaçar as mangas e trabalhar, porque a gente consegue, sabe? Então, assim, a minha filha, ela é apaixonada pela educação especial, não é à toa, né? Então, ela falava, mãe, quando eu vejo alguém falar, até na escola, né? Fala assim, as pessoas estão falando, às vezes tem 10 alunos, 15 alunos, e eles estão com dificuldade. Eu falei, cara, eu tinha 35. E ela não me via chegar em casa e falar, poxa, não, eu pegava e no final do ano era tão lindo, sabe? Ver aquelas mães agradecendo, chorando. Algumas falavam assim, nossa, eu tirei minha filha de uma escola particular que já estava há anos e eu trouxe para a escola pública só para ela socializar. E, no entanto, ela aprendeu a ler, a escrever, a contar. Aí a lágrima caía, né? Porque você vê como é que, quando você quer, você muda aquela história, né? Então, assim, eu acho que o professor é realmente esse agente de transformação, entendeu? Para todas essas pessoas que, às vezes, o olhar, né, do outro para ele já é tão, assim, cheio de estereótipo, né? Que acha que ele não é capaz, mas ele é capaz. Ele é capaz dentro do limite dele, entendeu? Mas que a gente nunca possa pensar que aquele limite dele é muito pequeno. Não, ele pode alcançar grandes coisas, entendeu? Então, assim, eu na minha sala de aula, todos os dias, eu englobava todo mundo. Eu tinha aquela parte que a gente fazia a leitura e eu fazia aquele par mais capaz. E aquele aluno que não sabia ler nem escrever, os alunos, né, com essas dificuldades todas, no final das contas, ele elaborava as coisas da forma dele e com o tempo ele ia crescendo, daqui a pouco você via aquela criança já formulando, né, uma história, entendeu? Seja verbal, entendeu? Às vezes até tentando escrever alguma coisa, mas era muito lindo, entendeu? Então, assim, a minha filha falou, mãe, vai lá contar a tua história, porque a tua história era muito legal, você fazia muita gente chorar, né? Que, tipo, muitas pessoas às vezes falavam assim, essa criança é uma porta, né? Não sei se vocês já ouviram isso nas escolas. E aí você acaba sendo até uma pessoa que muitos não gostam de você, porque você quer trabalhar e o outro não quer, entendeu? Então, assim, muitas das vezes eu fui muito massacrada porque eu queria trabalhar e eu atrapalhava o outro que não queria.
Então eu criava projetos e eu falava assim, gente, isso dá certo, vamos lá. Pô, mas você tá arrumando ideia, né? A gente já trabalha aqui pra caramba, você ainda quer mais coisa. Eu falei, gente, mas a gente tem que fazer acontecer, entendeu? Não é meu filho, entendeu? Não é meu filho, mas é meu aluno. É quem, assim, Deus colocou no meu caminho e me fez, né? Essa pessoa para poder alavancar aquela vida, né? Que, de repente, ele só tem a gente. Ele tem aquele pai, coitado, que já está massacrado, sozinho. Geralmente são mães que estão sozinhas, que o pai separou e foi embora, deixou aquela criança. Então, assim, não é fácil, tá? Eu já perdi dente, porque eu já levei soco de aluno. Eu já fui muito... Aconteceu muitas coisas na minha vida, mas isso não me fez, entendeu? Desistir. Eu acho que, assim, até o final, até o meu último dia, eu fui aquela pessoa que acreditei e que fiz acontecer. Então, assim, eu acho que é muito importante, né? Eu acho que a minha vida, eu acho que foi importante para muita gente, né? O meu trabalho na escola, eu acho que inspirou muita gente, inclusive as pessoas que eram estagiárias, né? Elas ficavam assim, nossa, eu quero ser igual você, eu quero, sabe? Então, assim, eu acho tão bom isso, né? E eu acho que a gente, como professor, que nem minha filha falou, né? O aluno não escolheu estar ali, mas nós escolhemos. Então, se a gente escolheu estar ali, a gente tem que fazer o melhor, assim como a gente faz para os nossos filhos, na nossa casa. Aquela é nossa segunda casa ou nossa até primeira, né? Porque às vezes a gente fica 10 horas numa escola. Então, acho que a gente tem que procurar fazer o melhor sempre, porque, inclusive, a gente está sendo paga para isso, né? E a gente escolheu estar ali. Então, vamos que vamos. Eu acho que é isso que a gente tem que pensar, que dá para você fazer acontecer, dá para você mudar essa história, entendeu? E a gente tem que fazer a inclusão verdadeira, porque a gente vê que muitas das vezes a inclusão não acontece, né? Tá? Através desse seu olhar, você pegou a porta e fez ela se abrir, né? Gente, olha, tinha uma aluna na minha escola que tinha uma professora lá que já estava com ela há 2 anos. E ela, essa garota é uma porta. Aí ela falou assim, ó, vou no próximo ano, vou dar ela para Carol. Cara, no final, a gente já estava no meio do ano, a garota já estava lendo tudo. Por quê? Eu era aquela professora que eu pegava o aluno, saía pelos corredores da escola, tudo que tinha para ler, eu parava, vamos lá, A, B com A, vamos para lá, vamos juntar. E aí ficava aquele monte de criança do meu lado tentando ler. Entendeu? Então, assim, era muito bonito, porque daqui a pouco, quando tu via a criança, tia, eu consegui ler, aí a lágrima corria, era uma coisa muito bonita. Eu achava que a educação é a transformadora, transformou minha vida, tá? Porque dá até vontade de chorar agora, porque eu fui uma criança, assim, muito pobre, tá? Eu fui uma criança que não tinha recurso nenhum, já cheguei até a passar fome. E hoje, quando eu me vejo, sabe, o quanto a educação transformou a minha vida, da minha família, tá? Hoje eu tenho uma filha que faz medicina, eu tenho um filho que se formou em oficial do Exército sábado, eu tenho Carol, que já tem 2 faculdades, 2 formações, tem 2 pós, agora está se candidatando, se Deus quiser ela vai conseguir a fazer um mestrado em educação especial. Então, assim, eu sou uma pessoa, assim, grandiosamente, sabe, agradecida por tudo, e eu acho que essa coisa de estar junto das crianças e valorizar elas e estar junto e querer o bem delas, eu acho que isso também, acho que Deus como é que se fala? Ele me deu de volta, né? Tudo aquilo que eu dei para eles, eu acho que eu recebi. Então, assim, eu acho que a educação transforma e transformou e vai continuar transformando, entendeu? E é isso que eu vim trazer para vocês, tá? Obrigada. Desculpa que eu sou muito emotiva. Então, gente, a minha mãe, ela trabalha há 30 anos. Há 30 anos atrás, a gente vivia A gente não, eu nem estava nascida ainda. Mas, enfim, a gente vivia em sociedade uma realidade muito diferente de hoje em dia. Hoje em dia, a gente tem milhares de recursos, a gente tem muita troca. A gente, inclusive, tem recursos gratuitos, formações gratuitas. Então, o discurso que a gente tinha de antigamente, eu não tenho informação, eu não consigo, X, Y, Z, isso eu acredito que não colhe mais. Porque, assim, hoje em dia não aprende ou não está ali apto a estar com aquela criança, com aquele aluno, quem não busca. E tudo bem não buscar, às vezes a gente está cansado, às vezes a gente não quer, só que a gente está
num sistema educacional que exige isso da gente. E a gente está ali porque a gente quer. Da mesma forma, quando a gente vai para uma sala de aula, tem um aluno que sabe tocar todos os instrumentos, e aí vai ter um aluno que só sabe tocar violão. Aí você vai ali ensinar os outros instrumentos para ele, que ele tem uma dificuldade, alguma coisa. Você já não está flexibilizando a sua prática? Porque tem um que sabe tudo, o outro não sabe. Você vai ter que pensar em formas diferentes de alcançar aquele aluno. Isso é inclusão. Isso é medida de acessibilidade. Às vezes a gente acha que inclusão é a gente, inventar a pólvora, fazer cenários e materiais, quando na realidade não. Às vezes a gente parar, olhar no olho do aluno e perguntar: e aí, você tá tudo bem hoje? Porque de repente ele não tá. E aí você queria pensar em uma coisa para fazer com ele que não ia dar certo. Mas você nem pensou em perguntar se ele estava bem, para saber se ia estar ali ou não. Então, essas são coisas pequenas que a gente precisa colocar no nosso dia a dia para que a gente consiga ter um trabalho bom com outro aluno, mas ter um trabalho bom para a gente. Porque imagina, o aluno está mal, o aluno não dormiu, a gente sabe que ele tem uma questão com sono, que ele não está preparado ali para aprender, que ele não está presente, e aí a gente quer, às vezes, ensinar para ele 3 instrumentos ao mesmo tempo. Ele vai estar ali? Não vai estar ali. Então, perguntar para a pessoa como ela está é um ótimo começo e não custa nada. A gente não precisa, inclusive, nem fazer curso nem nada para aprender isso. E aí, o medo, ele tem a sua função, né? Ele aparece quando tem essa sensação de não saber como agir, como vocês falaram, quando há receio de errar com o aluno. E aí, receio de errar, a gente só erra quando a gente tenta. A gente vai errar e a gente vai errar muito. Mas a gente só vai saber o que dá certo e o que dá errado se a gente tentar. Então, não tenham, não vou falar, não tenham medo. O medo, ele vai estar aí, gente. Mas assim, mesmo com medo de errar, experimentem. Porque às vezes é esse experimentar que vocês vão encontrar uma nova forma de docência de vocês. Quando tem falta de repertório sobre os transtornos e deficiências, como você falou, quando tem pressão por resultado imediato, e aí tem as instituições de ensino, as escolas, enfim, um chefe que está ali em cima. Ah, aquela criança tem que aprender isso, aquela criança tem que aprender aquilo. O sistema educacional não colabora, porque não dá suporte para os professores. Então, assim, vejo pela minha mãe, quando ela trabalhava, vejo hoje na escola, e aí a Gisele é um grande exemplo disso, que falta suporte. Não falta suporte do governo, começa por aí, o suporte do governo para essas escolas e para esses professores. E dentro da própria escola, às vezes falta empatia de um professor com outro, um colega com outro. Então, tem aquele colega que é da sala regular, e aí tem um colega da educação especial. O colega da educação especial está de lado. Ele não faz parte da turma, ele só pega o meu aluno ali 2 vezes no dia e acabou. Mas ele não faz parte da turma. Quando o professor de educação especial, ele está ali justamente para somar. Ele faz tão parte da turma quanto o professor regular. Então, inclusive, ele pode ensinar muito para a gente. O medo não vai sumir, mas ele pode diminuir. E aí, como que a gente diminui o medo? Com prática, com a nossa escuta, com cuidado, com capacitação. Hoje, a gente está aqui, vocês estarem aqui com a gente, né, a gente construindo esse momento, já é um momento que talvez diminua um pouquinho. De repente o medo está 100%, o medo vai para 95%. Isso já é ótimo. A gente não vai desaparecer com medo também de uma hora para outra. É um processo. E aí, trouxe até o nosso medo do Divertidamente, que para mostrar para vocês que o medo tem função. O medo, ele serve para proteger, para preparar a gente conseguir observar melhor. Por exemplo, eu me comprometi de vir aqui falar com vocês. Se eu não tivesse medo, eu ia chegar aqui sem nada, ia falar qualquer coisa e pronto. Mas não, eu tenho medo, eu tenho uma preocupação do que eu vim aqui falar com vocês. Então, fiz o quê? Preparei um material diante de todo o estudo que eu tenho, chamei minha mãe porque achei que seria interessante ela aqui
falar com vocês. Então, ver como o medo, ele serviu para mim de uma forma positiva, e aí o medo também pode servir de uma forma positiva para vocês. E às vezes vai ser desagradável sentir, tá? Não vou falar não, o que é desagradável mesmo. Mas o que a gente precisa saber é que o medo, ele não é um problema. Ele só indica que a situação é importante e merece a nossa atenção. Se a gente conseguir olhar para o medo de uma outra forma, talvez a gente viva de uma forma até mais saudável. Porque tudo que eu estou falando aqui, eu falo do aluno. Mas é para vocês. Porque no final, o sofrimento e o medo e a preocupação são de vocês. O aluno, muitas das vezes, não tem isso. Ele está ali para aprender e está tudo certo para ele. Mas agora vocês passam por um sofrimento psíquico muito grande, o professor, o docente. Seja o professor de música, seja o professor da sala regular, seja o professor da educação especial. Então, para melhorar a qualidade de vida de vocês, a gente precisa ressignificar esses sentimentos, esses momentos e buscar novas práticas. Aí agora, eu queria que algum de vocês me ensinasse alguma coisa de música. Sabendo que eu não sei nada de música. Cadê os percussionistas? Acabou mesmo. Bora lá fazer Vamos lá, eu mesmo ensinar a tocar surdo? Então você tá na sala de aula sem instrumento nenhum. Eu não sei nada de música, hein? Tá bom, vou te ajudar. Simone canta, hein? Sai fora. Caroline, esse é o surdo, esse é a Caroline. Prazer. Muito bem. Isso aqui é um instrumento de percussão, Uhum. né? Ele é classificado como membranofone, né? Porque ele tem essa membrana, essa pele. Alguns instrumentos de percussão são chamados de idiofone, que são os chocalhos, né? Platinelas, aqueles que fazem aquele som. Muito bem, esse é um instrumento que ele é importante para a marcação, entendeu? Do tempo, né? Em música tem um elemento chamado pulsação, que é aquela marcação inalterada, né? Durante a música. Ela pode ser mais rápida, pode ser mais lenta, dependendo do estilo, né? A gente chama isso de andamento. Muito bem, então nós vamos ter dois tipos de som aqui, que a gente chama de som aberto. Isso aqui é a maceta, tá? Que é um instrumento que bate. Então você toca e deixa soar. E tem o movimento onde você toca com a mão abafada. É mais oco. Isso, tá? Então você vai tentar alternar, tá? Sempre naquela regularidade rítmica, né? Ou seja, batidas iguais, como se chama? Isócronas, no mesmo tempo, né? Então, ó. 2, 2. Difícil, hein? Será? Então, olha só. Você é destro, né? Então, você toca primeiro aberto, depois isso. Pronto. Traz um pandeiro aí, gente. Gente, é difícil, tá? Tá, vamos lá. Alexandre sobe no palco com o surdo e baqueta e posiciona o surdo na diagonal esquerda do palco. Alexandre é branco de meia idade, cabelo grisalhos, calvo, óculos, camisa listrada na horizontal, está de calça jeans azul clara. Caroline segue as instruções de Alexandre. Com a mão direita, ela bate cadenciadamente no surdo e com a esquerda, Obrigada. ela faz marcações. Não ficar prestando muita atenção ali pra você não perder o seu ritmo. Exato. Então, acho que eu prefiro ser psicóloga. Então, ela percebeu que eu isolei todo o restante para conseguir concentrar ali no que eu estava fazendo. Eu realmente não sou uma pessoa da música, não tenho muita coordenação e tudo mais. Então, a explicação que você me deu, já acredito que já tenha sido mais flexível do que se você estivesse falando para um outro músico ou para um outro professor. Então, o que você fez aqui foi acessibilizar o seu conhecimento para mim. Então, você me incluiu nesse momento, certo? E é isso que a gente faz com as outras crianças. A gente vai pegar o nosso conhecimento e traduzir para ela na linguagem que ela entenda.
Por exemplo, sobre questões técnicas, eu não entendi nada, não lembro mais de nada. Mas eu sei agora que o aberto e o fechado. O aberto e o fechado. Isso ficou para mim. Então, quando a gente estiver com um aluno com deficiência ou com um transtorno, a gente precisa também entender, ele está entendendo? Será que isso é importante para ele, saber esses termos técnicos? Será que esse é o meu objetivo? Se for o meu objetivo na aula, beleza. Mas se não for o meu objetivo na aula, se meu objetivo for saber que é o aberto e o fechado, o aberto e o fechado. Então, vamos focar nisso. E aí, em outro momento, focamos em outra coisa. Esse é um exemplo, não estou reclamando dessa aula, inclusive, adorei, tá? Mas, dando um exemplo de como a gente poderia ali flexibilizar. Então, o que você fez para mim, né? Você demonstrou lentamente para mim. Você teve um olhar atento. Você repetiu. Acredito que você usou um gesto mais espontâneo do que você faria com outro músico. Então, tudo isso é ferramenta de acessibilidade. Tudo isso, eu acredito que vocês já façam. Porque às vezes a gente se cobra, e se cobra muito, de ter algo extraordinário, algo diferente, algo incrível, quando na realidade isso daqui é incrível. Porque você vai conseguir ensinar para aquela pessoa da forma que ela consiga entender. Então, é justamente o que eu escrevi aqui. Vocês já utilizam medidas de acessibilidade naturalmente. Nós somos seres que vamos nos adaptando para serem entendidos por outras pessoas. Isso é medida de acessibilidade. Então, a inclusão, ela parte dessa mesma lógica, da gente trazer o nosso discurso para algo que outra pessoa entenda. Aí eu trouxe um termo, capacitismo, né? Um termo muito, hoje em dia, falado. Todo mundo fala, você é capacitista, você é isso é capacitismo. Mas, na verdade, a gente, às vezes, nem sabe o que é capacitismo, né? Eu trouxe uma definição muito, vamos dizer assim, muito simples do que é o capacitismo. Então, ela é a ideia que existe um jeito certo de aprender, de se comunicar, de se comportar. E quem foge desse padrão tem menos potencial. Então, se a gente tem um aluno com deficiência intelectual, a gente sabe que a pessoa com deficiência intelectual tem um QI rebaixado, tem um QI mais baixo do que a maior parte da população. Então, ele já tem um jeito de aprender que é diferente desse padrão. Então, se a gente vai julgar ele porque ele tem menos potencial de aprender, a gente está sendo capacitista. A gente vai lá, ele não pode aprender porque ele tem deficiência intelectual. Não, ele pode aprender. Ele pode aprender muita coisa. Só a gente precisa ajustar a nossa forma de ensinar. E aí eu trouxe mais ou menos para música. Então, é como acreditar que só existe um gênero musical válido. E os outros, não tem importância, não são bons, não são música. Então, para fazer um paralelo, para que talvez vocês alcancem um pouco mais, por conta de vocês serem músicos. Deixa eu só fazer uma observação. A ciência diz pra gente, né, que tem uma coisa chamada neuroplasticidade, que é a gente de alguma forma provocar que novos neurônios, né, se reconectem para poder ajudar a gente a pegar mais conhecimento para qualquer pessoa. E não há aquela criança, aquela pessoa que por mais deficiência ela tenha, que ela não possa aprender um pouco mais. A repetição, a dedicação, o amor. Porque enquanto vocês estavam falando, eu vi a sua mãe olhando para você com o olho brilhando. E eu vi o quanto ela te incentivou. E conforme ela falava, eu vi o retorno. Eu achei isso bem bonitinho mesmo. E isso também a gente pode passar para qualquer outra pessoa, ainda mais quando a gente tem englobado a força de vontade e o carinho. O aprendizado com qualquer pessoa, quanto mais você repete, sempre há um ganho. Pode não ser aquele topo como todos os outros, mas ela sempre sai de um nível para um acima quando há alguém para se dedicar a ensinar. Com certeza. E aí entra a questão da porta, né? Da professora que fala que o aluno é uma porta. Isso é ser capacitista.
Porque a gente julga que por ele não ter, talvez, um QI de acordo com da maior parte da população, ele não vai aprender. Quando na realidade não é bem assim. Então, na minha pesquisa do mestrado, eu trouxe aqui como se fosse uma engenhoca, assim, que o capacitismo gera o estigma da incapacidade, que gera a barreira atitudinal, que vai um alimentando o outro. E aí o que a gente precisa fazer? Romper com isso, né? É difícil. Até mesmo eu que estudo sobre isso o tempo todo, vocês que trabalham com pessoas desse público, às vezes a gente se pega falando determinadas coisas e fazendo outras, é algo constante. A gente vai precisar fazer isso para sempre. Então, a gente tem o Goffman, que ele traz pra gente que as pessoas têm um estigma da incapacidade, então que elas não seriam capazes de aprendizagens superiores mais complexas. E aí a gente pega as pessoas com deficiência intelectual, que a gente acha que não vai aprender a ler, não vai aprender a escrever, não vai aprender a tocar um instrumento. E isso a gente tirou da onde? Tirou da nossa cabeça, né? Porque a gente nem conhece a pessoa, a gente não sabe como ela é, a gente não sabe, a gente não tentou. Então, isso é um estigma que a gente tem, que aí lembra o capacitismo do QI, que não é o mesmo do restante da população, então a gente acha que não vai aprender. A gente tem um estigma de incapacidade. E aí, isso gera uma atitude de baixa expectativa e exigência. E as professoras Márcia Plete e Rosana Glatt, elas fizeram uma entrevista com professoras do município. E no artigo que elas publicaram, elas trouxeram a fala de uma das professoras. Elas falaram assim: o pouquinho que eles fazem já está bom, já que pelo menos eles estão na escola e socializando. E o objetivo da escola é a aprendizagem. A socialização está envolvida? Está envolvida. Mas o objetivo é a aprendizagem. Mesma coisa que com vocês. Acredito que o objetivo seja a aprendizagem através da música. Então, esse tipo de fala, assim, ela não é rara. Eu já escutei muitas vezes, minha mãe já escutou muitas vezes. Tem piores. Exato, tem piores. Isso que é o pior de tudo, né? E não só, aqui são falas, mas também existem as atitudes. De deixar a criança de lado na sala, essa criança não vai conseguir fazer isso, então deixa ela ali pintando. A gente não sabe se ela vai conseguir, a gente nem tentou. Então, a gente precisa ter atenção para que essas concepções que a gente traz anteriormente, elas não fiquem na frente desse aluno, para que o estigma, ele não chegue antes do sujeito para vocês. Por exemplo, eu falei para a Gisele que ano que vem ela vai trabalhar com um aluno autista. Nível 5. Hã? Nível 5. Uma criança autista, nível 3 de suporte, eu falei só isso. Só isso. Gente, não dá para saber nada com isso. Nada. Mas, dentro dessa lógica, a gente já pensa, nível 3 de suporte, de repente, deficiência intelectual, não verbal. Será que ele aprende? Acho que ele não aprende. Então não vou fazer um PEI para ele. Não, vou pegar aqui umas folhas que eu peguei na internet para ele desenhar. E aí a gente faz isso. Aí a gente corta papel e dá para ele amassar. Pronto. E aí você fica assim, como assim? Às vezes a criança, ela usa uma comunicação alternativa, ela fala através dessa comunicação alternativa e fala muito bem. Ela é capaz de, inclusive, ser alfabetizada através desse recurso. Então, só que a gente só vai saber isso se a gente se desprender desse estigma, se a gente se desprender dessa lógica, desse capacitismo e der a chance de conhecer aquela pessoa. E aí ele fala uma coisa, o Goffman, que me toca tão forte. Ele fala: acreditamos que alguém com estigma não seja completamente humano. Com base nisso, fazemos vários tipos de discriminações.
através das quais, efetivamente e muitas vezes sem pensar, reduzimos suas chances de vida. Então, é que a gente não para pensar em como isso é grave, né? Porque quando a gente tira a oportunidade de uma pessoa aprender, a gente está tirando o direito básico. A gente está ferindo a Constituição. A gente está cometendo um crime. Eu não sei, essa fala aí me remeteu à última notícia que teve do rapaz que entrou dentro da jaula de uma leoa. Então, depois a gente viu, né, que ele não tinha apoio da família, não tinha apoio nem da instituição escolar, essas coisas. Sei lá, foi um pouco pesado. Né? E é pesado. Reduzimos suas chances de vida, nesse caso, de vida reduziu mesmo. Literalmente, de existir. Ele morreu com 19, né? Uhum. E aí a gente pensa, se ele tivesse tido a oportunidade, se tivesse tido pessoas que olhassem para ele, a escuta, o olhar sensível, será que essa pessoa estaria ali? Ou seja, ele não era tão incapaz assim a ponto de entender o que ele estava fazendo por perceber que desistiram dele, né? Pode ser. Essa é uma linha de raciocínio que a gente pode entender. Que foi, acho que foi no ano passado, né, Natália, que o Saulo veio? Foi ano passado? A história de um tenor, né, cego, autista, que ele entrou na música só para ele poder aproveitar os sons, a parte auditiva, porque ele era não verbal. Para desenvolver. E aí, com aquilo, ele hoje é tenor, faz apresentações, ele voltou a falar. Incrível. E assim, contagiou a gente, porque a mãe dele não desistiu dele em momento algum. E hoje ela acompanha ele no Mion, eu acho que eles foram no Faustão, não tenho certeza, vieram aqui e levam essa contribuição para uma porção de gente. E às vezes não é uma mãe, não é um pai. Às vezes são vocês, às vezes sou eu, às vezes é minha mãe. Então, imagina o quanto que a gente, através da educação, é capaz de mudar uma vida. Olha, para mim isso é uma loucura. Para melhor ou para pior. É uma loucura se vocês pararem para pensar. Como a gente pode ser agente de transformação para uma pessoa que não é da nossa família, que a gente às vezes nunca viu na vida, mas que a gente se torna tão importante quanto alguém da própria família dele. E essas pessoas podem ser que venham a fazer o futuro dos nossos filhos, das nossas próximas gerações. E a gente que está semeando que os nossos também vão colher lá na frente. Exatamente. Então, trouxe essa fala que é muito impactante, para mim é muito impactante, acredito que para vocês também, para a gente sempre ter em mente que o nosso trabalho é um trabalho muito sério. Porque fala assim, professor, todo mundo pode ser professor. Todo mundo, hoje em dia todo mundo é professor, né? Se você for olhar na internet, todo mundo tá dando aula. Mas é um trabalho tão sério, que exige tanta dedicação, que existe tanta formação, que existe um olhar sensível, que a gente não se dá conta, enquanto nós, enquanto professores, somos especiais, assim, não especial no sentido romantizado ou algo do tipo, mas no sentido de, caramba, nós dedicamos a nossa vida a aprender, a ensinar, a construir conhecimento com outra pessoa. E isso é muito legal. E a formação, ela é contínua, né? Exato. Por exemplo, eu estava aqui pensando como a gente está nesse período agora de final, que é uma loucura, a gente não vê a hora de chegar às férias. Por outro lado, eu estou falando, aí falar por mim, mas eu imagino alguns compartilham o mesmo pensamento do tipo, eu quero descansar, mas eu já estou pensando em que momento nas férias eu vou parar para fazer o meu planejamento para quando retornar, eu estar melhor preparada, né, para trabalhar com os alunos no próximo ano. Então, assim, a gente não para mesmo. Não para. A gente está o tempo inteiro se atualizando, pesquisando, tentando aprender um pouco mais, porque a gente sabe que vai precisar desse conhecimento na hora da prática, né? Então, é contínuo, né? É contínuo, é o tempo todo. Assim, para mim, todas as profissões a gente tem que continuar aprendendo o tempo todo. O professor não seria diferente. E acho que o professor tem essa dedicação. A Gisele mesmo, ano que vem vai ficar com alguns alunos e ela já está pensando, tem que fazer uma apostila, tem que fazer um planejamento, de acordo com o que a criança gosta. Então, assim, esse é um cuidado que a Gisele tem, que eu acredito que vocês também tenham. Mas não é todo mundo.
Então, assim, no lugar que eu trabalho, estou usando o exemplo da Gisele porque eu conheço a Gisele, tá, gente? Mas no lugar que eu trabalho, a Gisele é um agente de transformação muito forte. Então, o quanto que ela é importante para aquela comunidade, e quanto vocês são importantes para a comunidade em que vocês estão. Então, quando bater um cansaço, alguém falar mal da nossa profissão, que é X ou Y, que a gente consiga se fortalecer e entender que a nossa profissão é muito importante. É a base de tudo. Aí agora, quero saber de vocês. É capacitismo ou não é capacitismo? Não vou colocar esse aluno na turma agora. Ele ainda não está pronto. É capacitismo ou não é? Sim. É capacitismo? Sim. Não. Sim e não. Vamos lá. Me contem, por que não? O que leva? Qual é o contexto? Vai pegar, aqui no caso, tem uma turma que já está habituada a tocar. Esse ainda não. Eu preparo ele e coloco ele lá. Então eu acho que não. Uhum. Tive duas experiências, uma prática e uma teórica. A prática de um aluno tinha um transtorno de espectro autista e eu, assim como ele, nos incomodávamos muito com o barulho não só da escola, mas da sala de aula. Uhum. E eu comecei a fazer um trabalho individualizado com ele na sala de leitura dessa escola. O rendimento dele era impressionante. Então, com todo respeito, naquela situação, aquela turma estava atrasando aquela criança. Mesmo e é isso. Atraso. Mas vocês só souberam disso porque vocês conheceram a criança. Exato. Sim. Né? E a outra coisa, tem muito tempo que eu li isso, mas acho que eu achei bastante interessante. De alguns grupos, como por exemplo, era um caso muito específico, né? Uhum. Aí, como eu falei, era um caso teórico, né? Um artigo, que eu não vou lembrar qual era, de comunidade surda que não quer ser incluída. Uhum. Porque eles não têm saco de lidar com a gente que não sabe se comunicar com eles. Sim. Existe também. Tipo, eles não têm paciência nenhuma, porque a gente não fala a língua deles. E eles ficam de boa entre eles lá. E eles têm a comunidade deles. Não é aqueles caras que querem falar com a gente, mas não sabe nada. Então, depende, né? Eu trouxe aqui um exemplo que é capacitismo, tá? Mas depende. Vocês não estão errados, enfim. É isso mesmo, a gente tem que avaliar cada pessoa, cada criança. E aí sim entender, agora dá, agora não dá. E aí eu trouxe o exemplo como se fosse capacitismo. Então, por que é capacitismo? Porque ele precisa ser perfeito antes de participar nessa situação, tá? E aí é como dizer que alguém só pode entrar na banda depois que tocar perfeitamente, sozinho. Será que se fosse uma pessoa sem deficiência, a gente não deixaria entrar na nossa banda ainda que ele não tocasse perfeitamente? Então, isso acontece. Depende, né? Acontece. Faz parte. Às vezes a gente prepara mesmo o aluno, tem os níveis diferentes, então não é só com os alunos com deficiência, né? Uhum. Toda a escola acontece dessa forma. Aí a gente entende que às vezes vai pular uma etapa, vai ser até prejudicial no processo de aprendizagem daquele aluno. Uhum. Então, tem que avaliar mesmo. Tem que avaliar muito, né? Eu trouxe um caso como se fosse, tá? Mas a gente tem que avaliar sempre. O que o intuito de eu trazer tudo isso hoje não é dar respostas fechadas. Isso que é o certo, isso que é o errado. Não. Aqui eu estou construindo, a gente está construindo junto. Tanto é que vocês já deram exemplos, me trouxeram uma informação sobre música que eu não sabia. Que é isso, entendeu? Então, aqui é para a gente construir. E aí, como que a gente pode ajudar? Não pode. Isso. A gente pode ajustar o tempo, o arranjo ou o formato para que ele entre no fluxo da turma. Será que a gente pode fazer isso ou não pode? A gente tem que avaliar, tá? É um momento muito complexo, Tem uma observação que ela caminha do lado do trabalho geralmente artístico. Uhum. E que há uma confusão muitas das vezes quando vai para o lado pedagógico. Sim. O trabalho artístico geralmente ele culmina com uma performance.
Uhum. No pedagógico, é desejável, ok, mas processo seria a performance. Né? Uhum. Ou seja, o objetivo é muito mais o processo do que o final. Por que eu chamo a atenção disso? Porque muitas das vezes não, a sociedade quer performance, porque a gente vive numa sociedade performática. 2, as instituições querem performance. Uhum. E aí, a situação da performance, ela geralmente é estreônica. É o palco, é muito som, palco e plateia. E isso é uma situação, assim, que ela tende muito mais a ser desagradável do que agradável, né? Uhum. Então, estou chamando a atenção disso porque eu acho pertinentíssimo, mas às vezes as próprias instituições não conseguem dar conta. Não. Porque ela vai querer em algum momento. Tem uma coisa que desde criança, quem toca uma flautinha, né? Tu é músico, então toca essa flautinha aí, né? Bota uma piada aí, uma criança que é engraçada, como se isso fosse. E aí a gente vê isso no YouTube, vê isso no Instagram, no Rio, toda hora, sabe? Então há esse conflito de entender que não é porque ele está fazendo aula de música, necessariamente ele vai tocar. Sim. Porque pode ser que num determinado momento, antes da hora de servir ali a refeição, ele esteja batucando na mesa e esteja cantando uma música, e aquilo não é uma performance. Sim. Né? Mas ele está ali, vai trabalhar muito mais a expressividade dessa maneira do que de uma forma performática. Exato. E ainda assim a gente pode pensar se essa situação em que a performance ela é desejada, como, enfim, tudo que a gente faz hoje em dia é desejada, a performance, mas se a gente não pode ir contra essa ideia, né? Eu acho que a gente aqui, abrindo esse diálogo, a gente já está indo contra essa ideia de que tem que ser uma performance e tem que ser perfeito. Eu já acho que o perfeito é o possível. Exatamente. Entendeu? Eu posso dar um exemplo de uma coisa que aconteceu comigo. Eu dou aula de musicalização daqui para uma turma de maternal 2. E a minha turma, ela tem uma criança, um aluno, que ele tem síndrome de Down. E aí eu precisava ensinar o ritmo 1, 2, 3 para as crianças e ele não conseguia de jeito nenhum. Então a professora, ela se estressava por ele não conseguir, pegava e colocava ele para sentar, para desenhar, fazer alguma coisa. Nisso eu percebi que ele desenhando, ele identificava os números através de cores. E aí eu em casa fui, planejei uma aula e a partir dessa aula planejada, eu consegui que ele conseguisse fazer o ritmo 1, 2, 3 através da cor vermelha. E agora toda aula que eu preciso que ele faça o ritmo através do número, eu boto numa folha, desenho e ele faz e acompanha tudo perfeitamente. Olha que incrível que você fez. Nossa, assim, é de brilhar os olhos quando a gente se depara com situações de que a gente vê que a gente está contra um sistema que, caramba, tem que aprender de determinada maneira. E aí a gente pensa, é culpa da criança? Não, porque ela é capaz de aprender. A gente que não consegue ter práticas acessíveis. Muitas das vezes a questão é a gente. O olho não é sensível, né? E atento para aquele detalhe. Não é o outro, não é a criança, não é o outro, é a gente mesmo. Nessa questão que ela falou, é exatamente isso. 2 profissionais, uma sem paciência e a outra que tem esse cuidado. Então, é exatamente isso. Exato. E como que você foi um agente de transformação para essa criança, enquanto a outra professora não. E enquanto que talvez você possa ensinar para essa outra professora a ter esse olhar, né? Porque foi um olhar atento. Eu percebi, eu estava dando aula. É sensível, né? Eu percebi que através das cores ele conseguia identificar qualquer um 1, qualquer um 2, qualquer um 3. Como é que a gente aprende também com eles, né? Você vê a partir do conhecimento dele, é o conhecimento dele, entendeu? Você pode tornar isso acessível, né? Eu acho muito bacana. A observação é importante. Principalmente quando o aluno é novo. Quando a gente recebe algum aluno aqui, aí volta na história do medo. Quando recebe algum aluno, não sei que aluno é esse, eu não sei que questões ele teve, que cada aluno traz uma questão completamente diferente. Não adianta a gente botar na caixinha e falar, beleza, esse é um aluno com autismo, então essa é a forma que eu vou trabalhar com ele que vai funcionar perfeitamente. Não.
Não é? Primeiro eu deixo ele explorar a sala Deixa inteira. fluir, né? E aí vou... Sem criar barreiras, porque o Exatamente. medo Vou cria uma seguindo, barreira. na verdade, o que eu estava falando do Andrei. Eles que vão ensinando a gente como trabalhar com eles. Exato. Tem uns que não deixam você encostar, tem uns que tem problema com som. Né? E aí a questão da exposição, aí entrando nessa questão da inclusão numa sala. Será que ele está preparado? Eu falo, depende. Porque eu acho que a gente tem que fazer a transição. Porque se essa criança nunca for exposta a um grupo, ele nunca vai estar. Se eu fizer um trabalho especializado com ele durante 3, 4, 5 anos, ele nunca estiver dentro de uma turma de outros instrumentos, ele nunca vai estar preparado. Se em algum momento eu não começar a fazer essa transição, talvez eu precise dele, dele no momento sozinho, porque se eu pego e coloco ele de uma vez, tem a questão da sensibilidade. Eles vão gritar, eles vão, né, enfim, todas as questões. Mas se ele não for exposto àquela sonoridade, aquela quantidade de gente, ele nunca vai se adaptar. Ele nunca vai ter oportunidade. Nunca vai ter oportunidade. E a gente percebe isso ao longo das nossas aulas. Né? Por isso que a gente começa com um aluno. Daqui a pouco, vamos testar, vamos botar mais um aqui. Aí ele vai se adaptando. Aí quando ele vê um grande grupo, para ele é mais surpresa. Aliás, esse é o primeiro ano, em questão, que a gente está fazendo a prática. Que legal. E a questão do som também. Eu começo a tocar vários instrumentos de propósito, eu começo a tocar alto. Porque eu quero saber se ele tem, que nem todos têm a sensibilidade. Sim. Exato. E é o primeiro instrumento que eu vou no surdo. Porque o surdo, a frequência grave é a frequência física. Então, quando eu toco o surdo, eu já sinto que ele já treme, eu já começo a expor a ele esse som. Na terceira, quarta aula, ele automaticamente já vai para o surdo e ele já está tocando surdo e já não tem mais aquele problema da sensibilidade. Isso por quê? Porque você acreditou e você não olhou para ele pelo olhar do estigma, do capacitismo, e você foi conhecendo ele. Como se ele não fosse completamente humano, né? Esse termo não fosse completamente... Isso não é muito profundo, né? Mesmo porque nem todo lugar ele vai ter essa mesma pegada, né? Esse mesmo carinho que ele tem aqui, né? Exato. Que é começar sozinho, começar a se adaptar. Então, amanhã, né, a gente, sei lá, não vai ter mais a escola de música, porque realmente a gente vive, né? Não sei como é que vai ser, né? O andar, ele muda de endereço, né? E aí tem que estudar mais próximo de casa. E nem toda ONG, ou toda escola, ou todo lugar que ele frequentará vai ter esse mesmo cuidado que a escola tem, né? Que é primeiro fazer a adaptação para depois colocá-lo numa turma, né, com mais gente. Então, talvez ele já fosse inserido já nessa turma. Então, trazer eles mesmo. Ano passado eles participaram da nossa apresentação de final de ano. Final de ano, subiram ao palco, né? Legal. Então, assim, foi maravilhoso, sabe? Eles se sentiram assim, sabe, super... E foi lindo, é isso. Exato. E aí, o que vocês ensinam aqui, eles podem generalizar para outros ambientes. Por exemplo, vou curtir um carnaval, porque eu já estou acostumado com aqueles instrumentos, eu já estou acostumado com bastante gente. Porque eu fiz um treinamento de ir no carnaval? Não, porque o meu professor, ele teve o cuidado até pros pais também, Exato. Né? Pra ir num show, pra ir numa festa, Não precisa mais ir com abafador, já está acostumado com aqueles sons. Então, assim, acho que até pros responsáveis, né, pro pai, pra mãe, né, é algo, assim, que deve ser muito bom poder, hoje em dia, hoje ele consegue ouvir barulho, hoje ele consegue estar aqui, sem ficar agitado. Uma escalada que a gente vai fazendo. E às vezes a gente vem com um plano de aula perfeito, lindo, que eu aprendi que o professor tem que ter um plano de aula perfeito, lindo, maravilhoso. Então eu vou aplicar da forma que eu aprendi. Ele vai ter que se encaixar aqui. Porque é isso que eu aprendi e isso dá certo. Porque segundo o Piaget, segundo não sei o quê, então se você fizer dessa forma, vai dar super certo. E não dá. No primeiro minuto da aula, você dá vontade de chorar. Você fala assim, gente, e agora? Né? E aí com o tempo você vai entendendo que você pode ter uma base, né? Você vem com a base, claro, que tem que ter um planejamento, senão também você não sabe o que você está fazendo na sala, para cada aluno. Você vai lá, mas observa os primeiros minutos, eu acho que é de observação. Deixa eu ver como é que ele está hoje. Tem dias que eles às vezes perguntar muito afim de tocar, e tem vezes que não estão. Tem vezes que eles estão afim de ficar deitados o tempo todo, a aula inteira no chão, por algum motivo. Seja, né, a questão sensível, alguma questão que já teve em casa, isso estressou ele. Então muitas vezes já chegam aqui, né, com crises, ou não tomaram remédio, ou teve algum estresse no meio do caminho. Às vezes depois a mãe conta, porque a gente pegou o ônibus cheio, teve uma confusão, uma briga dentro do ônibus, então ele já desceu super estressado. Pronto, isso já interferiu na aula.
Então o aluno já não vai ser do jeito Às que vezes o mínimo, né, Jô? Você lembra aquele dia que a mãe chegou um pouquinho mais cedo e ele ficou estressado por Tem isso. esperar. Por isso É, que eles porque têm as muda, adolescentes, Muda a ele rotina, ficou já era. estressado com o fato dele ter que ficar na recepção esperando. Porque na mente dele, ele já chegava na escola de música já entrando na sala e participando da aula. E nesse dia, a mãe estava num lugar na rua, falou assim, eu vou para a escola de música, vou aguardar lá. Esse ato dele aguardar na recepção estressou ele de uma forma que o Joselto não conseguiu dar aula pra ele. Sim, Ele e aí, teve que ir embora. às vezes não vai conseguir, às vezes vai ter que ir embora. Mais. Eu acho que é isso. Há uma pressão, quando você fala assim, né? Há uma pressão do professor, uma autocobrança do professor. Sim. Como eu, professor, já há 20 não vou conseguir. anos que eu trabalho com crianças e não consigo. Porque não é essa a questão, no caso dessas crianças. Né? É porque o externo regride muito também. E às vezes a gente fica frustrado, a gente começa, na verdade... Se a família não tiver ali aquele escopo de tratamento muito, muito certinho de eu vou investir na educação, mas eu também vou investir na terapia, a gente entende que não são todas as famílias que têm condições de fazer isso. Mas, de fato, a gente tem que lidar com a questão de que o externo pode regredir o trabalho que a gente está fazendo aqui dentro. E aí a gente volta 2 passos para trás para um para frente. Exatamente. O Lucas, que é seu aluno, Lucas, Inclusive, né? esse é o maior desafio que eu tenho. O Lucas realmente, porque ele tem todos os estereótipos possíveis. E, assim, Então, muito difícil. no domingo a gente fez uma feira ali na Acadêmicos da Rocinha. O Lucas estava lá. Eu me surpreendi que ele ficou o tempo inteiro sentadinho do lado do pai dele e da mãe dele, sem ter crise, sabe? E ele estava perto do palco. Porque ele tá acostumado já com o som. Primeiro dia de aula dele aqui, quando eu toquei o surdo, ele começou a gritar. Às vezes a gente acha que não tá dando certo o nosso trabalho, mas aí, ó. A gente recebe os feedbacks das famílias. Às vezes a gente tem mais trabalho com os pais do que com as crianças. Eu sou muito sincera em relação a isso é verdade. A minha função aqui dentro da escola é produção, né? Eu sou produtora, então eu tenho que acompanhar eles de qualquer forma. Não dou aula diretamente, mas tenho que acompanhar eles. E uma vez a Natália até estava junto, a gente foi pro Jardim Botânico e levamos 80 dos alunos do núcleo. Com seus respectivos pais. Os pais desobedecem a gente mais do que as crianças. A gente pede pra ficar junto, eles simplesmente vão com as crianças vão puxando, eles vão. Então é bem... Por isso que eu costumo falar que pra gente lidar com uma criança, a gente tem que ter uma relação muito boa com a família. Às vezes tem que ter um vínculo muito forte com aquela família para que a família entenda que a gente não tá contra aquela criança nem contra a própria família. A gente está junto, a gente está lutando para o bem maior daquela criança. E isso é muito difícil de construir. E aqui, como a gente está numa escola de música dentro do núcleo, o nosso trabalho é outro, né? A gente não está formando o nosso aluno para o palco diretamente. A gente está formando dentro do núcleo o nosso aluno para passar para um instrumento da escola. E a gente está tendo que lidar com muita expectativa da família, da criança tocar um instrumento. Exatamente. E aí até a gente explicar que não é esse o nosso trabalho, nossa função não é essa, assim, é toda uma construção, trabalhar a cabeça da família e tal. E aí dentro do núcleo a gente está percebendo uma predileção pelo piano. E aí que não é um instrumento fácil. E aí a gente vai descobrindo como que se trabalha o piano com aquela criança, tem todo um olhar. E aí a criança não aprende nota, a gente vai para as cores. Tem um aluno do Josielton que ele não consegue guardar as cores, mas aí ele conhece desenhos. Então eu trabalhei com ele as notas com desenho, fui fazer coração, bola, estrela, e ele conseguiu tocar uma música. E quando a família entrou na sala, ele tocou uma música, e ela, caramba, ele tá tocando. E ele foi um aluno que eu fui mediadora dele na escola regular. E ele era aquele aluno que a família não acreditava, que a escola não acreditava, era aquele aluno que ficava no cantinho e ninguém acreditava nele. Agora ele tá com o Josielton e, tipo, é um baterista, Luciano. É um baterista, assim, ele toca muito. Vocês acreditaram nele antes mesmo da família. E isso acontece muito. Até no nosso trabalho. Eu falo, assim, eu até entendo, né, que as famílias ficam numa frustração, a gente entende a expectativa delas, assim, será que isso vai resolver? Assim, eu estava falando hoje mais cedo de uma aluna minha, Maria,
uma das minhas primeiras alunas aqui, né? E assim, a mãe, toda semana, você acha que tá valendo a Maria fazer aula de música? Você acha que vale? Porque assim, ela não aprende nada, né? Nem aqui, em nenhum lugar. Em nenhum lugar, porque ela tem essa questão, você sabe, né? Você, assim mesmo. Eu falei assim, não, deixa ela um tempo aqui, cada um tem seu tempo. Aí ela começou a ver outras crianças aprendendo mais rápido, ela tá vendo, todas as crianças aprendem, ela não aprende. Porque cada um tem o tempo. Você vai aprender igual a outra criança aprendeu, então eu vou te botar na aula de música que fazer, quero ver você tocar violão em um mês. Aí ela, tá, mas tá isso, segurou, aí foi recentemente, ela veio, me mandou uma foto, no fim de semana desse, me mostrando uma prova que ela fez na escola de música, na escola dela regular, uma prova na aula de música, e tirou 10 na teoria musical, que a gente nem imaginou, que eu não ensino teoria musical pra eles. Só que eu vou falando, desenho no quadro, e ela pega tudo. Não, mas não diretamente, então vou parar aqui, notas, né, pentagrama, pauta, eu vou falando, eu converso muito. Ela é uma criança que entrou aqui e não falava. E depois ela começou com palavras soltas. Agora a Maria fala pelos cotovelos. Cara, que A mãe dela legal. fala, meu Deus, essa menina eu vim falando lá de casa até aqui. E cantou no palco, inclusive ela foi uma das cantoras do passado, né, do evento que a Simone falou aqui. Então realmente é um processo, eu falei pra falar com a mãe dela, tem paciência, assim, ela talvez não vai ser uma pianista, uma cantora, mas em algum momento você vai sentir alguma diferença, aí você me fala. Aí agora, isso mexeu inclusive na autoestima da mãe. A mãe já toda feliz, tem orgulho, botou ela fazer um coral lá em cima da rocinha, veio cantar, chegou a cantar no coral aqui da Valéria, vinha com ela cantar aqui. Então, isso Ela viu que a filha dela consegue aprender. Consegue aprender, ela ficou impressionada com a nota, ela falou assim, como é que você tá certo, que ela fez, não foi a professora que ficou com pena e deu 10 pra ela. Eu falei, deixa eu ver. Aí eu peguei, olhei, ela acertou todas as notas do pentagrama. Ela desenhou 3 clavos, clave de sol, clave de fá e clave de dó. Que, né, até quem não tem. Eu, de dó nem eu. Eu fiquei impressionado e eu perguntei pra ela, mas eu notei, ela tem uma memória fotográfica. E você perguntou pra ela, Maria, você sabe isso aqui? Ela, o quê? Eu falei, que clave é essa aqui? Ela, qual? Aí eu tinha que mostrar o desenho e tal, ela falava, dó, sol. Mas você vê que é uma coisa, é uma memória fotográfica. Pronto, ela é boa de memória, não adianta escrever. Aí foi isso aí, falou, é desenho, figuras e falar. Eu acho que a gente tem que falar mesmo com aquela criança. O Lucas, por exemplo, ele é não verbal. Eu fico falando o tempo todo, parece que estou falando sozinho, parece um doido na sala conversando. É uma pessoa que está ali com a gente. E assim, realmente, no início, a primeira vez eu tinha esse receio, será que ele entender o que eu estou falando? Agora não, agora eu falo com ele mesmo e eles começam a perceber que eles entendem sim, tudo que a gente está falando, tudo. Os que falam, os que não falam, eles entendem exatamente. Fulano, traz aquela caixa para mim, ele vai e traz. Liga a caixa, faz isso, eles entendem tudo perfeitamente. Se eles não fazem é porque eles não estão afim de fazer, não é porque eles não entenderam. É porque eles não estão afim. Exato. Então é um processo realmente que muito de observação que o professor tem que ter, eu acho. E a gente aprende cada vez mais. Perguntar se você sabe fazer, não sei, eu estou aprendendo. Cada aula é um aprendizado. Eu nunca sei nada. Quando eu recebo o aluno, minha mãe fala assim, você acha que quanto tempo ele vai aprender? Eu não sei. Porque ele que vai mostrar em quanto tempo ele vai aprender. Não sou eu que vou te dizer aqui, em 5 anos ele vai estar tocando. Eu vou ter que entender. Então a primeira aula é só observação. Uma outra coisa que a gente faz muito aqui é não deixar a família entrar na primeira aula. Não deixa entrar na sala, porque quando entra, fica assim. A expectativa, né? E ficou reprimindo. Quer falar por eles? O professor está falando, preste atenção. Ele não gosta disso, Não gosta. Ih, não toca isso não, porque lá em casa o meu marido tocou e esse aí não gostou. Aí atrapalha o desenvolvimento. Então a família, nesse caso, ela passa a ser um segundo plano pra gente, que é um feedback que a gente dá após a aula. Vai tentando sempre acalmá-los. Enfim, é um processo que é de formiguinha. Muito. Mesmo assim. Aí quando fala do medo, quando a gente recebe um aluno novo, a gente tem essa, porque a gente não sabe quem é. Sim. Né? O desconhecido gera medo. Se eu não sei quem é, não sei pra onde eu vou, então eu tenho medo de pisar ali. E o medo tudo bem, o medo vai existir. A questão é, a gente não pode deixar que o estigma chegue antes daquele aluno. Porque senão a gente vai dizer, ele é autista, então ele é XYZ. Quando na realidade não é. Você mesmo me falou já vários exemplos. No início eu tentava pensar, então esse aluno ele deve ter isso, então eu vou fazer. Você tem que conhecer. É importante, a gente sempre lembra das coisas externas, né? As dificuldades, assim, a família que não apoia, a família que não acredita. Mas como estamos aqui, nós educadores, a maioria aqui, né? São educadores, a gente
aí o ponto de partida é sempre o que eu, como educadora, posso fazer, né? Porque se a gente ficar se apegando às dificuldades que a gente encontra por conta da falta de apoio da família, A gente não faz nada. da ignorância dos outros, é normal, né? Ou até mesmo da deficiência, né? Das dificuldades que cada deficiência vai trazer para a sala de aula e no seu trabalho. Se você se apegar a isso, a gente não acaba só dando desculpas para não fazer. É muito mais fácil a gente dar desculpa e botar a culpa em quem a gente quiser, né? Então, E aí, só para, assim, eu acho que ouvindo algumas falas, também estava lembrando, assim, de situações que eu já vivi também, porque eu sou professora aqui no núcleo, né? E sou professora há muitos anos. Mas, assim, eu também tenho um filho autista. Então, eu como mãe, eu também já vivi a situação de eu chegar e falar assim com o professor: olha, acho que eu não vou mais trazer para sua aula de judô, porque eu acho que meu filho está até atrapalhando. Ele fica correndo, e aí o professor chega para mim e fala: não, você pode trazer. Traz, ele precisa estar aqui nesse ambiente, vai ser importante, pode deixar que eu vou lidar com ele e ele vai aprender aos poucos. E isso foi muito importante para mim, como mãe, ter um educador que falasse para eu não desistir, que me incentivasse, né? Não são todos assim, né? Exato. Então, quando mas você aí, encontra... quando você age assim, então eu tô falando diretamente para os colegas, né? Quando a gente se propõe, né, a trabalhar com aquele aluno, independentemente das dificuldades, das diferenças, enfim, a gente está ali, é muito importante essa atitude, porque ela vai salvar vidas, como já foi falado em algum momento aí, né? Então é isso, a gente se colocar, às vezes a gente dá muita desculpa, né? Muita. Então a gente tomar esse cuidado, porque não tem desculpa, a gente como educador precisa fazer a nossa parte. Claro que a gente vai cobrar do responsável, vai cobrar da instituição, é natural. vai cobrar dos colegas, né? Mas tomar sempre esse cuidado para não dar desculpa para deixar de fazer. Porque pelo que eu percebi aqui, todo mundo é super capaz. Pelo que vocês trouxeram. Então, assim, a gente dá desculpa, que é mais fácil. A desculpa é mais fácil. Mas acredito que todos aqui sejam muito capazes de transformar e de acreditar no aluno, pelo que vocês estão falando. Então, eu tem pouco tempo, então eu vou lá pro final, não vou conseguir... Eram outros exemplos, né? Pode ir. Isso daqui. Não. Esse daqui é uma pergunta que eu gosto muito de fazer. Quem souber não responde, deixa as outras pessoas pensarem. Uma pessoa mora no 18º andar de um prédio de apartamentos. Todos os dias desce pelo elevador para ir ao seu local de trabalho. Ao final do expediente, retornando para casa, vai pelo elevador até o 13º andar e sobe os demais andares pela escada. Isso se repete todos os dias. Você saberia dizer por quê? Parece um padrão. Um padrão. Você sabe? É uma pessoa com nanismo. Caramba, eu consigo pegar. Boa! Isso mesmo. É uma pessoa com nanismo. Ela não consegue alcançar lá em cima, no 18º andar. E aí, ela tem que apertar até onde ela consegue e ir subindo. E vocês iam pensar numa coisa dessas? Nem passou pela minha cabeça. Exato. A gente só vai conhecer a pessoa se a gente estiver disponível. A gente só saberia disso se a gente conhecesse essa pessoa. Esse é um ótimo exemplo para a gente nunca levar preconcepções para o conhecimento, para a relação com o outro. Beleza? Pode passar. Aí eu quero perguntar para vocês, qual professor marcou vocês? Que deu mais atenção. O que te deu mais atenção? E aí? Para mim foram dois. Um que criticava muito a minha dificuldade com matemática e a outra que criticava essa por não ter paciência. Ela era de português e me ensinava a matemática dela. Tem mais alguém? Não? Então,
E aí, o que esse professor fazia de diferente? Você falou que dava atenção, você falou que uma te criticava pela sua dificuldade em matemática e a outra criticava a professora pela falta de paciência. Então, a gente pode perceber aí que temos 2 grupos de professores. Um professor que aí não foi legal, não foi agradável, para mim não exerceu a docência como deveria, e outro grupo que está ali atento às necessidades, mesmo vocês, acredito, não sendo pessoas com deficiência ou algum transtorno. Então, a gente vê que o professor, mesmo sem estar com esse grupo, ele pode ter ações que são prejudiciais para a pessoa ou que são positivas para ela. E eu trouxe a fala de uma pessoa com deficiência intelectual, a Mariana. Ela, na época que fizeram essa pesquisa, ela tinha 44 anos. E ela falava assim: foi muito diferente. A professora era muito simpática. Ela ia lá na frente e ensina a gente direitinho. Ela tinha muita paciência. Ela não separa a gente de quem sabia e de quem não sabia. Ela tratava todo mundo igual. Com ela, eu conseguia aprender a ler. Antes, eu achava que eu não ia conseguir, por causa da professora. Aí eu consegui fazer as coisas que eu não sabia. Isso foi muito importante. Eu gostei muito de ter aprendido a ler e escrever. E aí a gente pensa, qual tipo de professor a gente quer ser? A gente quer ser o professor que não vai dar possibilidade, que aí, pelo que a gente já percebeu, está cometendo um crime, se a gente for parar para pensar bem, que a gente está tirando oportunidades de vida, ou se a gente quer ser o professor que está ali disponível, que está atento. Porque se vocês pararem para pensar, a Marina, na época, tinha 44 anos. E isso aconteceu com ela há anos atrás. E olha a memória que ela trouxe quando perguntaram: fala um pouco sobre como foi a escola para você. E ela trouxe isso. Então imagina o quanto que vocês também não devem estar aí no discurso de outras pessoas. E será que estão num discurso positivo? Será que não estão? Acredito que estejam, pelo que vocês trouxeram aqui. E que a gente continue sendo esse agente transformador que a docência dá a oportunidade da gente ser. Então, era isso que eu queria hoje construir aqui com vocês. Que a gente se torne cada vez mais atento a gente, atento às outras pessoas, e que a gente perceba que as ferramentas, elas muitas das vezes não são externas, elas já estão na gente. Vocês falaram várias ferramentas que vocês usam, várias formas que vocês trabalham, e isso já é inclusão. Vocês já estão incluindo, vocês já estão fazendo medidas de acessibilidade. Às vezes, o professor, ele se cobra demais. Eu tenho que ser o melhor para aquele aluno. Eu tenho que fazer de tudo por aquele aluno. Tudo bem, você quer fazer o melhor, mas você também tem que fazer o possível. E tem coisa que a gente, quanto professor, a gente não vai dar conta sozinho. Então, a gente precisa de uma rede de apoio também. E vocês mesmos podem ser a rede de apoio de vocês. Então, era isso que eu queria trazer para vocês. E aí, se vocês depois, a gente pode conversar mais e tudo mais, eu estou super aberta. E obrigada, gente, pela colaboração de vocês. Obrigada a você, assim, né, por disponibilizar estar aqui com a gente. Desculpa, assim, a nossa equipe é um pouco maior que essa, mas, né, durante a semana, todo mundo trabalha em lugares e tal. E é isso. E aí talvez também a gente possa ter acrescentado um pouco mais no seu dia também. Com certeza. E a gente queria bater uma foto com você para marcar. Claro, eu quero fazer também um agradecimento, assim, a vocês duas, obrigada. Mas assim, e a Gisele, né? Porque você falou em algum momento que a Gisele era uma agente de transformação lá no seu trabalho, né? E a Gisele, ela é esse agente de transformação aqui na escola de música, porque assim, e é interessante porque, imagina, eu sou mais velha que Gisele, então eu vi Gisele muito Ela entrou aqui pequena, com 8, 9 anos, não ela foi? Era criança, então vi Gisele muito pequena, eu já também, aqui na escola já dava aula, Gisele passou por turmas em que eu estava também à frente, e hoje a Gisele é minha coordenadora, né, também. Assim. Mas isso é muito legal. E o núcleo de inclusão e acessibilidade também está muito ligado a
esse movimento da Gisele aqui dentro da escola, né? Então, parabéns, Gisele. Você está aqui também através desse contato. Tela branca. Uma régua com diversas logomarcas. Na imagem seguinte, logo no formato de nota musical arredondada com a inscrição: Realização: Escola de Música da Rocinha.